morning. I want to thank those who are responsible for me being here. Eu gostaria de agradecer aqueles que são responsáveis por ter me trazido aqui. I have enjoyed this conference with you very much. Eu tenho gostado muito dessa conferência e de ter participado com vocês. I would like to express my appreciation to Augustus for translating. Eu gostaria de mostrar a minha apreciação a Augustus pela sua tradução. I thank each and every one of you who have made my time here very special. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que fez com que o meu tempo aqui fosse um tempo especial. I'm sorry that my wife was not able to be with me. Lamento que minha esposa não pôde estar aqui comigo. She is a great asset to my ministry, Ela é um dos segredos do meu ministério, particularly in my dressing. especialmente no meu vestir, nas minhas roupas. I have a problem with color combination. Eu tenho um problema em combinação de cores, como vocês podem ver pela gravata e a camisa dele essa manhã. Many times on Sunday morning I'm dressed and she says, "Go back and change that tie." Muitas vezes domingo de manhã eu me visto, ela olha para mim e diz: volta e troca aquela gravata. One Sunday morning I got up to preach Um domingo de manhã eu me levantei para pregar and I saw my wife e eu vi a minha esposa. and she had this expression, Ela tinha essa expressão no rosto: "Oh my Lord." oh meu Senhor. And I knew that my combination was wrong. E eu sabia então que a minha combinação estava errada. I just told her to wait till after the message and then let me know that. Então eu disse para ela que eu esperava que eu terminasse a mensagem, então ela me diria o que é que estava pensando. But she is a wonderful wife. We've been married 36 years. Nós estamos casados há 36 anos, é uma esposa maravilhosa. And I'm grateful to God for her. E eu sou grato a Deus por ela. When I was saved at the age of 19, Quando eu fui salvo pela graça de Deus aos 19 anos de idade, as I shared with you yesterday, como eu compartilhei com vocês ontem, I was converted out of the Jehovah's Witnesses. eu fui convertido saindo das testemunhas de Jeová e vindo para o Evangelho. And the first pastor I met, E o primeiro pastor que eu encontrei, Dr. Dick Belcher, Dr. Dick Belcher, was a Reformed Baptist. era um pastor batista reformado. And by the way, E por falar nisso, Augustus would make a great Reformed Baptist. Augusto seria um grande pastor batista reformado. Amen. I don't know what they said. They say no. No. By the way, I appreciated meeting his wife and 2 children so much. Por falar nisso, eu também tive um grande privilégio de conhecer a esposa dele e os filhos. Anyway, Dr. Belcher introduced me to the doctrines of grace. Foi esse pastor, Dr. Belcher, que me apresentou as doutrinas da graça. And it was not hard for me to believe in election, E não foi difícil para mim crer na doutrina da eleição, because I had no other way to explain my conversion. porque não tinha nenhum outro modo de explicar a minha conversão. Coming out of a cult that I'd been a part of 5 years. Saindo ou tendo sido arrancado de uma seita da qual eu fiz parte durante 5 anos. So I learned about the 5 points of Calvinism. E então eu aprendi a respeito dos 5 pontos do calvinismo. And that their flower, the Calvinistic flower, is a tulip. E descobri também que a flor do calvinismo é uma tulipa, It has 5 petals. que tem 5 pétalas. T A for letra T total depravity. significa total depravação. U, unconditional election. O U que significa eleição incondicional. Incondicional em inglês começa com U. L, limited atonement. L que se refere ao limitado, a limitada expiação, expiação limitada de Cristo. I, irresistible grace. E o I, a graça irresistível, irresistível graça. And P, perseverance of the saints. E P, perseverança dos santos. Do you know the Armenian flower? Vocês conhecem a flor arminiana? It's a daisy. É uma margarida. He loves me not. Ele He loves me, mal he me loves quer, me bem me not. quer. Mal me quer, bem me quer. Mal me quer, bem me quer.
You have noticed that in my message. Get you tickled on that. In my messages, I have taken the theme, now that we've been restored. Nas minhas mensagens eu tenho usado aquele tema, agora que fomos restaurados, que é o tema do nosso congresso. Friday morning, now that we've been restored, we need to evangelize because God's covenant promise. Na sexta-feira eu falei a respeito do seguinte tema, agora que fomos restaurados, precisamos evangelizar por causa das promessas pactuais de Deus. His promise to Abraham, Moses, David, Isaiah, and the church. Suas promessas a Abraão, Moisés, Davi e para a igreja. And by the way, I was thinking again E falar nisso eu estava pensando outra vez, of God promising Abraham's descendants would be of the number of the stars in the universe. como Deus prometeu a Abraão que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. And you remember the scientists now say E você se lembra que eu tinha mencionado que os cientistas dizem agora there are more stars in the universe que existem mais estrelas no universo than the sands of grain on the beach and desert of the whole world. do que os grãos de areia que há nas praias e desertos de todo o mundo. We still must evangelize. Amen? Ainda devemos evangelizar, portanto. Amém? Then yesterday, Ontem, então, we have been restored to evangelize because God, even though He's sovereign in election, nós pregamos sobre o seguinte tema. Agora que fomos restaurados, devemos evangelizar, porque mesmo que Deus seja soberano na eleição, He's commanded us to preach to all nations. Ele mandou que pregássemos a todas as nações. And it is the means to salvation. E a pregação é o meio através do qual nós chegamos à salvação. And we don't know who the elect are. Nós não sabemos quem são os eleitos, But they're in every tribe, tongue, nation, and people. mas eles são um povo de todas as línguas, tribos e nações. And when they're saved, they bring glory to E God. quando eles são salvos, eles trazem glória a Deus. Sometimes Calvinists are a little hesitant of evangelism. Algumas vezes os calvinistas são um pouco hesitantes no evangelizar. But we should remember the Apostle Paul Mas nós devemos nos lembrar do apóstolo Paulo. said in 2 Corinthians 5, Aquilo que ele disse em 2 Coríntios capítulo 5. I implore you to be reconciled to God. Eu vos imploro a que vos reconcilieis com Deus. In Acts 17, Em Atos 17, he said God commends all men to repent. ele diz, Deus determina a todos os homens que se arrependam. So we must be involved in evangelism, calling sinners to Christ. Portanto, devemos estar envolvidos na evangelização, chamando os pecadores a Cristo. We should command them to believe on the Lord Jesus. Nós devemos comandá-los a que obedeçam, a creiam no Senhor Jesus Cristo. That's our responsibility. Essa é a nossa responsabilidade. God will save His elect. E Deus então salvará os seus eleitos. So we must be aggressive in wholesome, God-honoring evangelism. Então nós devemos estar envolvidos numa evangelização que seja íntegra e que honre a Deus. And so this morning, Agora, hoje de manhã, I want to share with you, now that we have been restored, eu gostaria de falar sobre o seguinte tema. Agora que fomos restaurados, we must evangelize devemos evangelizar because of the message of the por cross. causa da mensagem da cruz. Evangelism has its roots in eternity. A evangelização tem as suas raízes na eternidade. Revelation 13:8 Em Apocalipse 13:8, says that Jesus Christ is the Lamb slain from the foundation of the world. diz que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. As we've already seen, the Father, Son, and Holy Spirit plan salvation for the elect in eternity. Já vimos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo planejaram a salvação dos eleitos desde a eternidade. In the plan, God the Father was to send His Son into the world to redeem His elect. E nesse plano, Deus Pai haveria de mandar Deus Filho ao mundo para redimir os eleitos. God the Son came voluntarily into the world to purchase our E salvation. Deus Filho veio voluntariamente a esse mundo para conquistar a nossa salvação. God the Holy Spirit applies that redemption to the heart of the E elect. Deus, o Espírito Santo, aplica essa redenção ao coração dos eleitos. The triune God is the author of evangelism. E assim, o Deus triuno é o autor da evangelização. There are three foundational truths in historic Christianity. Existem três verdades fundacionais ou fundamentais no cristianismo histórico. The incarnation. Primeira, a encarnação.
God became a man in the person of the Lord Jesus Deus se Christ. tornou homem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. The atonement. A expiação. Jesus Christ died a substitutionary death for our sins. Cristo morreu uma morte substitutiva pelos nossos pecados. The resurrection. A ressurreição. Jesus Christ has risen from the dead. Jesus Cristo ressuscitou, tem ressuscitado, ressurgido dos mortos. These are foundational. Essas verdades são fundamentais. Now there's many others as well. Existem outras verdades também fundamentais. My message this morning focuses on the cross of Jesus Christ. E a mensagem nessa manhã, então, enfocará a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. The symbol of Christianity is an empty O cross. símbolo do cristianismo é uma cruz vazia. Galatians 6:14. Gálatas 6,14. May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. Longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Corinthians 1:17. 1 Coríntios 1,17. For the message of the cross Porque a mensagem da cruz is foolishness to those who are perishing, é loucura para os que se perdem. but to us who are being saved, Mas para nós que estamos sendo salvos, it is the power of é o God. poder de Deus. This same truth was expressed in the canons of Dort many years ago. A mesma verdade foi expressa nos cânones de Dort, escritos há muitos anos passados. Listen to article number 3. Veja o que diz o artigo número 3. They wrote, Eles escreveram o seguinte: the death of the Son of God a morte do Filho de Deus is the only and most perfect sacrifice and satisfaction for sin. é o único perfeito sacrifício e satisfação pelo pecado And is of infinite worth and value, e é de valor infinito, abundantly sufficient to expiate the sins of the whole world. suficientemente abundante para expiar os pecados de todo mundo. Listen to Article 4. Agora veja o que diz o artigo 4. This death is of such infinite value Essa morte tem um valor tão infinito and dignity because the person who submitted to it e tem tanta dignidade por causa da pessoa que sofreu esta morte, was not only really man and perfectly holy, a qual não era somente um homem perfeito e perfeitamente santo, but also the only begotten Son of mas God, também o Filho unigênito de Deus, of the same eternal and infinite essence with the Father, da mesma essência infinita e eterna com o Pai and the Holy e Spirit, com o Espírito Santo. which qualifications were necessary E estas qualificações eram necessárias to constitute him as a Savior for us. para constituí-lo como um Salvador para nós. And moreover, E ainda mais, because it was attended with a sense of wrath and curse of God due for our sin. porque a sua morte foi seguida por aquele senso da ira e da maldição de Deus que eram devidos a todos nós. And then listen to Article 5. Agora veja o artigo seguinte, o artigo 5º. Moreover, the promise of the gospel Além disso, a promessa do Evangelho is that whosoever believes in Christ crucified shall not perish, é que aquele que creia no Cristo crucificado jamais pereça, but have eternal life. mas tenha vida eterna. This promise, Esta promessa, together with the command to repent and believe, junto com o mandamento para que nos arrependamos e creiamos, ought to be declared and published to all nations deve ser declarada e publicada a todas as nações and to all persons promiscuously e a todas as pessoas sem distinção, and without distinction, Go on. to whom God out of his good pleasure sends the A gospel. todos aqueles a quem Deus, por sua boa vontade, envie o Evangelho. Now let's focus on the message of the cross as Augustus reads Romans 3:9 and 13. Vamos ler Through Romanos 31. 3, de 9 a 31, que é o texto da nossa mensagem, na qual nós focalizaremos a mensagem da cruz. Romanos 3, de 9 a 31. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer,
Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. The Apostle Paul clearly reveals in Romans 3 our lost condition. O apóstolo Paulo revela claramente no capítulo 3 a nossa condição de perdidos. Thus my first point. Esse é o meu primeiro ponto. Now that we have been restored, we must evangelize everyone because of the message of the cross. It reveals the sinfulness of man and his need for forgiveness. Agora que fomos restaurados, devemos evangelizar a todos por causa da mensagem da cruz, porque ela revela a pecaminosidade do homem e sua necessidade de perdão. As if Romans 3 wasn't clear enough, se Romanos 3 não fosse suficiente, let me add some other scriptures. Nós poderíamos adicionar mais alguns textos da Escritura. Genesis 6:5. Por exemplo, Gênesis 6:5. The Lord saw the wickedness of man was great in the earth. Deus viu que a iniquidade do homem era grande sobre a terra. And that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. E que toda a imaginação do seu coração era só má continuamente. Genesis 8:21. Gênesis 8:21. The imagination of man's heart is evil from his youth. Os pensamentos do homem são maus desde a sua mocidade. Ecclesiastes 9:3. Eclesiastes 9:3. The imagination of the hearts of men are full of evil. Os corações dos homens estão cheios de maldade. And madness is in their hearts while they live. E a loucura está nos seus corações enquanto vivem. Jeremiah 13:23. Jeremias 13:23. Can the Ethiopian change his skin or the leopard his spots? Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Neither can you do good who are accustomed to doing evil. Nem também podeis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. Jeremiah 17:9. Jeremias 17:9. The heart is deceitful above all things. O coração é corrupto acima de todas as coisas. And desperately corrupt. Perdão, o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente corrupto. Who can understand Quem it? pode compreendê-lo? Mark chapter 7 verse 21-23. Marcos 7 de 21 a 23. From within, out of the heart of man, Porque de dentro do coração do homem come evil thoughts, procedem os maus pensamentos, fornication, fornicação, theft, roubo, murder, assassinato, adultery, adultério, coveting, cobiça, wickedness, iniquidade, deceit, engano, envy,
inveja, slander, blasfêmia, pride, orgulho, foolishness. loucura. All these things come from within, Todas estas coisas vêm de dentro and they defile a man. e elas tornam um homem impuro, contaminam o homem. John 3:19. João 3,19. And this is judgment, E esse é o julgamento, that light has come into the world, que a luz veio ao mundo and men loved darkness e as pessoas amaram mais as trevas rather than light, do que a luz, because their deeds were evil. porque suas obras eram más. Romans 8:7 and 8. Romanos 8, 7 e 8. For the mind that is set on the flesh is hostile to God. Porque a intenção da mente é contrária a Deus. It does not submit to God's law. Não se submete à lei de Deus Indeed, it cannot. e, na verdade, não pode estar And submissa. those in the flesh cannot E aqueles please que God. estão na carne não podem agradar a Deus. And finally, 1 Corinthians 2:14. E, finalmente, 1 Coríntios 2,14. The unspiritual man O homem natural does not receive the gifts of the Spirit of God, não conhece as coisas de Deus, for they are folly to him, porque são loucura para ele. and he is not able to E understand não them, pode compreendê-las, because they are spiritually porque elas se discerned. discernem espiritualmente. See, all of these scriptures are revealing total depravity of man. Veja, todas essas passagens que eu citei revelam a depravação total do homem. Sin has poisoned every dimension of mankind. O pecado envenenou cada dimensão da raça humana. His mind, A sua mente, his a sua will, vontade, his as suas emotions, emoções his e a conscience. sua consciência. That's why he is spiritually dead. É por isso que ele está espiritualmente morto. He is a sinner Ele by é um nature, pecador por natureza. a sinner by practice. É um pecador pela prática And the também. cross of Jesus reveals man's need of forgiveness. E a cruz de Jesus Cristo revela ou expõe a necessidade que esse pecador tem de redenção. See, that first point of Calvinism Esse é o primeiro ponto do calvinismo, is total depravity. ou seja, a depravação total. That man is so sinful Que o homem é tão pecador that without the grace of God he cannot be que saved. sem a graça de Deus ele não pode ser salvo. Not that God just needs to sort of move him a little bit, Não é que Deus precisa apenas dar um empurrãozinho nele, but that he must be raised from the dead mas que ele, na verdade, precisa ser ressuscitado dentre os mortos, through the secret work of regeneration, através da obra secreta e íntima da regeneração, of the power of the Holy do Spirit poder of do God. Espírito Santo de Deus. See, man is spiritually dead. O homem está espiritualmente morto. The Arminians don't believe he's quite dead. Os arminianos não acreditam que o homem está morto de fato. They believe that he has a little bit of life left. Eles acreditam que o homem, apesar de pecador, ainda tem um pouquinho de vida nele. And so they say God gives grace to every person, É por isso que eles dizem, Deus dá a sua graça a todas as pessoas. and that if he'll cooperate with that grace, E aí, se a pessoa cooperar com a graça de Deus, then God will give him more grace. então Deus vai dar mais graça. And eventually God and man together will get him E saved. finalmente Deus e o homem juntos farão com que a salvação aconteça. That's synergism. É isso que se chama de sinergia, ou sinergismo. God and man working together for his salvation. Deus e o homem trabalhando lado a lado para a salvação do pecador. But the Bible says man is spiritually dead. Mas a Bíblia diz que o homem está espiritualmente morto. He will not respond without grace of God in his heart. Ele não pode reagir sem que a graça de Deus primeiro atue no seu coração. He must be regenerated, quickened from the dead. Ele primeiro precisa ser regenerado, despertado, redivivo dentre os mortos. Then he can respond to Jesus E Christ. somente assim ele poderá reagir ou aceitar o Senhor Jesus Cristo. Let me illustrate it like this. Deixe-me ilustrar da seguinte maneira. When I was in college, Quando eu estava na universidade, I worked for a funeral home. eu trabalhava numa funerária. I don't necessarily recommend that. Eu não recomendo esse trabalho para todo mundo. I had to sleep in the basement. E às vezes eu tinha que dormir lá no porão. I was really holding close to God then. E então me apegava muito a Deus. I was always wondering about the dead bodies over Eu there. sempre ficava pensando a respeito daqueles corpos mortos ali. One day, Um dia, you know, college students do some crazy things. você sabe que estudante universitário faz umas coisas meio doidas, né? I went into the embalming room. Eu fui lá para a sala onde se fazia o embalsamamento ou a preparação dos corpos. There was a man's dead body on the table. E tinha lá um cadáver de um homem sobre a mesa. Nobody was around. Não tinha ninguém mais.
So here's what I did. Aí veja o que é que eu fiz. I stepped back Eu recuei and I said, rise up and walk. e eu disse, levanta e anda. Nothing happened. Não aconteceu nada. And had he moved, I would have been out of there. E se ele tivesse se movido, eu já tinha caído fora. Why did he not move? Por que é que ele não se moveu? He was physically dead. Porque ele estava fisicamente morto. I could scream as loud as I wanted. Eu poderia gritar tão alto quanto possível era. Physically dead men don't rise when humans tell them to. Mas homens que estão mortos fisicamente não ressuscitam quando seres humanos dizem que eles But ressuscitam. if God said rise up and walk, he would have. Mas se Deus tivesse dito, levanta e anda, ele teria ressuscitado. Amen? Amém. God has to quicken us from the dead. Deus tem que nos ressuscitar primeiro de entre os mortos. The cross reveals how sinful we are. A cruz revela quão pecadores nós somos. Second point. Vamos para o segundo ponto. Now that we have been restored, we must evangelize everyone because of the message of the cross. It reveals the justice of God and his judgment on sin. Agora que fomos restaurados, devemos evangelizar a todos por causa da mensagem da cruz, pois ela revela a justiça de Deus e o seu julgamento sobre o pecado. Again, listen as Augustus reads Romans 3:21-26. Vamos ouvir outra vez o apóstolo Paulo, Romanos 3, 21 a 26. Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. God's justice or righteousness A justiça de Deus, ou a sua, means that God always acts in accordance with what is right. a justiça de Deus significa que ele sempre age de acordo com aquilo que é correto. And he himself is the final standard for what is E right. que ele é o padrão final para julgarmos aquilo que é certo. Listen to Deuteronomy 32:4. Veja o que diz Deuteronômio 32:4. He is the rock, his works are just. Ele é a rocha, as suas obras são justas. A faithful God who does no wrong, upright and just is he. Ele é um Deus fiel que não faz nada errado, é um Deus reto e justo. The righteousness of God demands sin be punished before there is forgiveness. A justiça de Deus, portanto, exige que o pecado seja punido para que possa haver perdão. The seraphims cried, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Os serafins em Isaías 6 clamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso. God is holy and he never could look on sin with A favor. santidade de Deus significa que ele jamais pode olhar para o pecado com favor ou com aquiescência. Habakkuk 1:13. Lá em Abacuque 1:13 nós lemos, Your eyes are too pure to look on evil. Tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o You mal. cannot tolerate wrong. Você não pode tolerar, ó Deus, o erro. Holiness means that God is separated from sin and devoted to seeking his honor. A santidade significa que Deus é completamente separado do pecado e devotado a buscar a sua própria honra. Leviticus 19:2. Levíticos 19:2. Be holy because I, the Lord your God, am holy. Sede santos porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Because of man's sin, God sent his Son into the world to die for our sin. Foi por causa do pecado do homem que Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. 1 Timothy 1:15. 1 Timóteo 1,15. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação. Christ Jesus came into the world to save sinners, Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, of whom I am the worst, dos quais eu sou o principal, said Paul. disse Paulo. Our Lord entered into time and history to die on the cross
to purchase the salvation of God's elect. O nosso Senhor entrou no tempo e na história para morrer na cruz e assim conquistar a salvação dos eleitos de Deus. There are 4 key words to the atonement. Existem 4 palavras-chave para compreendermos a propiciação. The word sacrifice Primeira that deals palavra, with guilt. a palavra sacrifício, que tem a ver com a culpa. Propitiation, which deals with wrath. Em segundo lugar, a propiciação, que tem a ver com a ira de Deus. Reconciliation, which deals with alienation. Em seguida, a reconciliação, que resolve o problema da alienação. Redemption, that deals with bondage. E, finalmente, redenção, que resolve o problema da nossa escravidão. Let's look at each of those words. Vamos olhar para cada uma dessas 4 palavras. First, Em sacrifice. primeiro lugar, o sacrifício de Cristo. It's an offering É uma oferta that removes guilt. que remove a culpa. The entire Old Testament economy was a sacrificial system that removed Israel's guilt. Toda a economia do Antigo Testamento, que manifestada através do sistema sacrificial, tinha como objetivo remover a culpa de Israel. The altar of sacrifice was the first piece of furniture. Quando se entra no templo, a primeira peça da mobília do templo que se vê é o altar do sacrifício. That was seen in the tabernacle area. Ele era visto ali na área do tabernáculo. It reminded Israel of their need of forgiveness. E tinha o objetivo de lembrar a Israel que ele precisava de perdão. The altar of sacrifice pictured the coming of Christ and his sacrifice. E aquele altar dos sacrifícios apontava para a cruz de Cristo e para o seu sacrifício. There on the cross, Jesus offered a sacrifice to God for the guilt of the elect. Ali na cruz, Jesus Cristo ofereceu um sacrifício a Deus pela culpa dos eleitos. Listen to Ephesians 5:1 and 2. Ouça o que diz Efésios 5, de 1 a 2. Paul wrote, Paulo escreveu: "Be imitators of God, Sede imitadores de Deus, therefore as dearly loved children, como filhos amados, and live a life of love, e vivei em amor, just as Christ loved us assim como Cristo nos amou and gave himself up for e se us entregou a si mesmo, as a fragrant offering and sacrifice to God." como oferta e sacrifício agradáveis a Deus. Jesus Christ was a sacrifice on the cross to his Father Jesus Cristo foi um sacrifício na cruz do Calvário para o seu Pai, to remove our guilt. para remover a nossa culpa. Now consider Agora propitiation. vamos ver a segunda palavra, propiciação. It is a term to describe turning away of wrath. É um termo que significa desviar a ira. It has to do with Jesus absorbing the wrath of God in our E place. significa que Jesus absorveu a ira de Deus em nosso lugar. It presupposes God's wrath against sin Pressupõe que Deus tinha ira contra o pecado. and shows how Jesus could take our place and bear the wrath of God E in our mostra como place. Jesus tomou o nosso lugar e suportou a ira de Deus em nosso lugar. Romans 3:25, Romanos 3:25. whom God displayed publicly as a propitiation A quem Deus propôs publicamente como propiciação, in his blood through faith. no seu sangue pela fé, This was to demonstrate his righteousness, para demonstrar a sua justiça, because in the forbearance of God, porque na sua tolerância he passed over the sins previously committed. ele não levou em consideração os pecados anteriormente cometidos. In the Old Testament, the blood of animals could not remove sin. No Antigo Testamento, o sangue de animais não podia remover o It's pecado. what it pointed to. Mas é aquilo para o que aquele sangue de animais apontava. The Messiah was coming, O Messias estava chegando, the Son of the living God, o Filho do Deus vivo, that on the cross, que lá na cruz he would take the wrath of God in our place. levaria sobre si a ira de Deus em nosso lugar. And God would punish sin at the cross, E Deus então puniria o pecado na cruz, so that he can remain righteous para que então ele pudesse permanecer ao mesmo tempo justo and just e justo, to forgive us of our sins. com o objetivo de perdoar os nossos pecados. 1 John 4:10. 1 de João 4:10. This is love, Nisto está o amor. not that we love God, Não que tenhamos amado a but Deus, that he loved us mas que nos amou and sent his Son to be the propitiation for our e sins. enviou seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. The third word, A terceira palavra agora, reconciliation, reconciliação. means to make one and establish peace. Significa estabelecer
estabelecer a paz between warring parties. entre partes que estão em guerra. It is the removal of enmity. É a remoção da inimizade. Listen to 2 Corinthians 5:17 through 21. Vamos ver o que está escrito em 2 Coríntios 5, 17 a 21. Como é um texto mais longo, é melhor ler na tradução já em português. 5, 17 a 21. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romans 5:10. Agora Romanos 5:10. For if, when we were God's enemies, Porque se quando éramos inimigos de Deus, we were reconciled to him through the death of his Son, fomos reconciliados com ele pela morte do seu filho, how much more, muito mais agora, having been reconciled, shall we be saved through his life? tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Fourth word, Agora vamos para a quarta palavra, redemption. redenção. This is a commercial term meaning to buy back. Esse é um termo comercial que significa resgatar ou comprar de volta. In the ancient world, this word pertained to slavery. No mundo antigo, esta palavra estava na área da questão da escravidão. By paying the redemptive price, a benevolent person might free a slave. Porque pagando um determinado preço, uma pessoa benevolente poderia libertar um escravo a quem ele havia resolvido favorecer. This term is used of Jesus' death on the cross. Esse termo é frequentemente usado para se referir à morte de Jesus na cruz. Ephesians 1:7. Agora Efésios 1:7. In him we have redemption Em quem nós temos redenção through his pelo blood, seu sangue, the forgiveness of o sins perdão de pecados in accordance with the riches of de God's acordo com as grace. riquezas da graça de Deus. Again, this thought is in 1 Peter 1:18 and Mais uma 20. vez, essa ideia, esse conceito de redimir, de comprar de volta, está lá em 1 de Pedro 1, 18 a 20. We were redeemed with the precious blood of Christ. Onde se diz que nós somos redimidos pelo sangue precioso de Cristo. Christ's death on the cross was not hypothetical. Queridos, a morte de Cristo na cruz não foi hipotética. It wasn't potential. Também não foi uma morte potencial. It was an actual atonement. Mas foi uma propiciação real. You see, the Arminians cannot believe that. Os arminianos não acreditam nisso. They said Jesus' death was potential. Eles dizem que a morte de Cristo na cruz foi potencial. They cannot believe that his death actually redeemed. Eles não podem crer que a morte de Cristo redime de fato. Because they realized the implication of that. Porque eles têm consciência das implicações desse fato. Listen to the Arminian theologian Ken Grider. Eu vou ler para vocês o que diz o teólogo arminiano Ken Grider. Grider. He wrote these words. Ele escreveu as seguintes palavras. Arminians teach that what Christ did, he did for every person. Os arminianos ensinam que aquilo que Cristo fez, ele fez por cada pessoa. Therefore, what he did could not have been Portanto, aquilo que ele fez na cruz não poderia ter sido to pay the penalty, pagar a penalidade, since no one would then ever go to eternal perdition. porque se assim fosse, ninguém iria para a perdição eterna. They understood the implication of a particular redemption. Os arminianos compreendem muito bem quais são as implicações da expiação particular e limitada de Cristo. If Jesus Christ died a real death Se Cristo morreu uma morte real for everyone, por cada pessoa, then they said everyone would be saved. então todo mundo vai ser salvo. And nobody could go to E hell. ninguém vai para o inferno. And so they are correct. E aí os arminianos estão certos. But they're wrong that he died for everyone. Mas aí eles estão errados quando pensam que ele morreu por todos. He died for his elect. Ele, na verdade, morreu pelos seus eleitos.
You see, they say Calvinists limit the atonement. Eles dizem que o calvinismo limita a expiação de Cristo. They are correct. Eles estão certos. But so do they limit Mas eles também the limitam atonement. a They expiação. said he died for every individual on the face of the earth. Porque veja só, eles dizem que Cristo morreu por cada indivíduo que habita na face da terra. So the design of the cross is unlimited. Então, segundo eles, o objetivo da cruz é ilimitado. But not everybody's saved. Mas nem todo mundo é salvo. So they limit its power. Então eles limitam o poder da morte de Cristo. Jesus died for everyone, they say, but hundreds and thousands go to hell. Eles dizem que Cristo morreu por todos, mas milhares de milhares vão para o inferno. So Arminians limit the atonement. Então, na verdade, são os arminianos que limitam a expiação de Cristo. They limit the power. Eles limitam o poder. Calvinists limit the design. O calvinismo limita apenas a abrangência da expiação. We believe he only died for his elect. Porque nós cremos que Cristo morreu efetivamente somente pelos seus eleitos. But his power is unlimited. Mas o poder de Cristo é ilimitado. It saves everyone for whom he died. Porque Cristo salva cada um daqueles por quem ele morreu. I like our atonement. Eu gosto dessa doutrina da expiação. You see, the Arminians have atonement that is a broad, wide bridge that only goes halfway Veja, across. a expiação na teologia arminiana é como uma ponte muito larga, mas que só vai até metade do caminho entre as duas margens do abismo. But Calvinists have an atonement that's small and narrow bridge, but it goes all the way across Por the outro lado, o chasm. calvinismo, a ponte do calvinismo, ela não é tão larga quanto a do arminianismo, ela é estreita, porém ela vai até o outro lado da margem do rio. There are three reasons for a particular limited atonement. Existem três razões para que a expiação de Cristo fosse limitada ou fosse particular. É o nome que se dá ao fato de que ele morreu somente pelos eleitos. First, Primeira, the Trinitarian harmony. a harmonia trinitária. These are not in that. Trinitarian harmony between the Father, Son, and Holy Spirit. Ou seja, a harmonia que existe entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. The three divine persons work in harmony for salvation. As três pessoas divinas operam harmoniosamente para a salvação. God the Father elected some to Deus, save. o Pai, elegeu alguns. God the Son was willing to die for them. Deus, o Filho, voluntariamente quis morrer por estes eleitos. And the Holy Spirit is willing to regenerate every one of the elect. E o Espírito Santo deseja operar e regenerar cada um dos eleitos no coração. Perfect harmony within the Trinity. Existe então essa perfeita harmonia na Trindade. It would not be harmony if God the Father chose some Não haveria harmonia alguma se Deus, o Pai, tivesse escolhido alguns and the Holy Spirit regenerated some, e o Espírito Santo regenerasse alguns, but the Son died for all. mas o Filho tivesse morrido por todos. There would be disharmony within the Trinity. Então haveria uma desarmonia na Trindade. Ephesians chapter 1 is very clear. Primeiro capítulo de Efésios é muito claro. God the Father chose a people before the foundation of Porque the lá se world. diz que Deus, o Pai, escolheu um povo antes da fundação do mundo. Jesus purchased them at the cross in redemption, Ephesians 1:7. Cristo os conquistou ou os resgatou lá na cruz pelo seu sangue. And the Holy Spirit in 13 seals the elect of God. E lá no verso 13 nós lemos que o Espírito Santo sela o coração dos eleitos de Deus. The Father elects. O Pai elege, The Son dies for the elect. o Filho morre pelos eleitos. And the Holy Spirit regenerates and seals the elect. E o Espírito Santo regenera e sela os eleitos. Perfect harmony within Existe the uma Trinity. perfeita harmonia dentro da Trindade. Second, A segunda razão, the evidence for a particular atonement is those verses that are exclusive. a evidência para essa doutrina da expiação limitada são aqueles versos que falam que a salvação é exclusiva. Listen to some of the scriptures that reveal clearly Jesus died for his people. Vamos ver alguns textos que mostram claramente que Cristo morreu por seu povo. Isaiah 53:8. Isaías 53, verso 8. For the transgression of my people he was stricken. Ele foi ferido pela transgressão do meu povo, diz o Senhor. Matthew 1:21. Mateus 1, 21.
You are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Lhe darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Matthew 20:28. Mateus 20, 28. The Son of Man did not come to be served, O Filho do Homem não veio para ser servido, but to serve mas para servir and to give his life as a ransom for e many. dar a sua vida em resgate por muitos. Luke 1:68. Lucas 1, 68. Praise be to the Lord, Louvado seja Deus, o the Senhor, God of o Israel, Deus de Israel, because he has come porque ele veio and has redeemed his people. e redimiu o seu povo. John 10:11. João 10, 11. I am the good shepherd. Eu sou o bom pastor. The good shepherd lays down his life for the sheep. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. John 13:1. João 13, 1. It was just before the Passover feast. Antes da festa da Páscoa, Jesus knew that time had come for him to leave this world Jesus, sabendo que o seu tempo havia chegado para deixar esse mundo and go to the e Father. ir para o Pai, Having loved his own who were in the world, tendo amado aqueles seus que estavam no mundo, he now showed the full extent of his love. mostrou-lhes a plena extensão do seu amor. Amou-os até o fim. John 17:1, 2, and 9. João 17, de 1 a 2 e verso 9. Glorify your Son, Jesus orando e dizendo, glorifica o teu filho, that your Son may glorify you. para que o teu filho possa te glorificar. For you granted him authority over all people, Porque lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, that he might give eternal life to all of those you have given para que ele him. pudesse dar a vida eterna a todos aqueles que tu destes. I'm praying for them. Eu oro por eles, I'm not praying for the world. não oro pelo mundo. And finally, Galatians 3:13. Finalmente, Gálatas 3:13. Christ redeemed us, Paul said, Paulo diz, Cristo nos resgatou from the curse of the law da maldição da lei, by becoming a curse for us. tornando-se a maldição em nosso lugar. Third, Terceiro lugar, particular redemption concerns the efficacy of the cross. quando nós falamos de propiciação limitada, nós estamos falando da eficácia da cruz. As I've already shared, it was not potential. Como nós já mostramos, a morte de Cristo na cruz não foi potencial, It wasn't hypothetical. não era hipotética, It was a real, actual redemption. mas foi um ato real de redenção. As Revelation 5:9 says, Como diz lá em Apocalipse 5:9, because you were slain, porque foste morto and with your blood e com teu sangue you purchased comprastes men for God para Deus homens from every tribe, language, people, and de nation. todas as línguas, tribos, povos e nações. He purchased. Ele comprou, He paid the price. ele pagou o preço. It was a real redemption. Foi uma redenção real. It was redemption accomplished. Foi uma redenção efetuada. And it is redemption applied E by agora the Holy Spirit. é a redenção aplicada pelo Espírito Santo que nós experimentamos. Listen to the words of Charles Spurgeon. Vamos ver o que Charles Spurgeon disse sobre isso. He said this: Ele disse o seguinte: we are often told that we limit the atonement of Christ. frequentemente nos dizem que nós, calvinistas, limitamos a expiação de Cristo. Because we say that Christ has not made a satisfaction for all men. Porque dizemos que na cruz Cristo não deu uma satisfação a Deus por todos os homens. Or all men would be saved. E também porque nós não dizemos que todos os homens serão salvos. Now our reply to this is Mas a nossa resposta a essa acusação é a seguinte: that on the other hand, por outro lado, our opponents limit it. são os nossos oponentes que limitam a expiação. We do not. Nós não limitamos. The Arminians say Os arminianos dizem: Christ died for all men. Cristo morreu por todos os homens. Ask them what they mean by it. Então pergunte ao arminiano o que é que ele quer dizer com isso. Did Christ die so as to secure the salvation of all men? Ele está dizendo que Cristo morreu para garantir a salvação de cada homem? Did Christ die so as to secure the salvation of every man in particular? Será que Cristo morreu para garantir a salvação de cada homem em particular? They answer no. A resposta que ele vai dar é não. They are obligated to admit this Eles são obrigados a admitir isso, if they are consistent. se são consistentes e coerentes. They say no. Eles vão dizer não. Christ has died that
Christ has died that any man may be saved, if, Eles dirão: Cristo morreu para salvar cada homem, se... and then follow certain conditions of E salvation. aí seguem-se algumas condições para a salvação. Now, who is it that limits the death of Christ? Então, finalmente, quem é que está limitando a morte de Cristo? Why, you. Oh, vocês, arminianos. You say that Christ did not die so infallibly to secure the salvation of anyone. Porque vocês dizem que a morte de Cristo não foi tão infalível ao ponto de garantir a salvação de alguém. We beg your pardon. Com licença. When you say we limit the death, Quando nós dizemos que nós limitamos a morte de Cristo, we say, nós estamos dizendo, no, my dear sir, it is you that do it. quando vocês dizem que nós limitamos a morte de Cristo, nós dizemos, não, senhor, é vocês que estão limitando. We say Christ died that he infallibly secured the salvation of a multitude. O que nós dizemos é que Cristo morreu de forma tão infalível a ponto de assegurar a salvação de uma grande multidão que ninguém pode numerar. That no man can number, Gone. who through Christ's death not only may be saved, E que através da morte de Cristo, não somente as pessoas podem ser salvas, but are saved, mas elas são de fato salvas. must be saved, Devem ser salvas. and cannot by any possibility E não podem, em nenhuma hipótese, run the hazard of being anything but saved. correr o risco de ser outra coisa senão salvas. You are welcome to your atonement. Vocês são muito bem-vindos a ficar com essa expiação arminiana de vocês. You may keep it. Pode guardar para vocês. We will never renounce ours for the sake of it. Mas nós jamais renunciaremos à nossa expiação por amor a ela. Praise God, Jesus died to purchase our redemption. Graças a Deus que Jesus morreu para comprar a nossa redenção de forma eficaz. That is the message of the cross. Essa é a mensagem da cruz. Number 3. Número 3. Now that we have been restored, we must evangelize everyone, because the message of the cross reveals the sovereignty of God and the depth of His love. Agora que fomos restaurados, devemos evangelizar a todos por causa da mensagem da cruz. Revela a soberania de Deus e a profundidade do seu amor. Sovereignty means supreme and independent sovereign Lord of the universe. Soberania significa ser supremo e independente. Deus é o soberano Senhor do universo. Scripture overwhelmingly teaches this. E a Escritura em todo lugar ensina essa verdade. Listen to the Old Testament. Veja o que diz o Antigo Psalm Testamento. 33, 10 and 11. Salmo 33, de 10 a 11. The Lord foils the plans of the nations. O Senhor confunde os planos das nações. He thwarts the purposes of the people. Ele muda os propósitos dos povos. But the plans of the Lord stand firm forever. Mas os planos do Senhor permanecem firmes para sempre. And the purposes of His heart through all generations. E os propósitos do seu coração através de todas as gerações. Psalm 115:30. Agora veja o Salmo 115, 30. Our God is in heaven. Nosso Deus está nos céus He does whatever e He faz pleases. tudo o que lhe apraz. Psalm 135:6. Salmo 135, 6. The Lord does whatever O pleases Him. Senhor faz aquilo que lhe In apraz. the heavens and on the earth. Nos céus e na terra, In the seas and all their depths. nos mares e em toda a sua profundidade. Isaiah 43:13. Isaías 43, 13. No one can deliver out of my hand. Ninguém pode livrar da minha mão. When I act, who reverses it? Quem, agindo eu, quem reverterá? Isaiah 46:10. Isaías 46, 10. I say my purpose will stand, Eu digo que o meu propósito permanecerá and I will do all that I please. e que eu farei tudo o que me agrada. Listen to the New Testament. Agora veja o Novo Testamento. Matthew 10:29 and 30. Mateus 10, 29 e 30. Are not 2 sparrows sold for a penny? Não são 2 pardais vendidos por um centavo? Yet not one of them fall to the ground apart from the will of your Father. Entretanto, nenhum deles cairá em terra sem ser pela vontade de vosso Pai. And even the very hairs of your head are all numbered. E mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Ephesians 1:11. Efésios 1:11 agora. In him we were chosen, Nele fomos escolhidos, having been predestined, tendo sido predestinados, according to the plan of him who works out everything de acordo com o propósito daquele que faz todas as coisas, in conformity with the purpose of his will. de acordo com o beneplácito da sua vontade. R.C. Sproul said this: Agora, escute o que disse R.C. Sproul. if there is one maverick molecule Se existe uma molécula outside of God's control fora do controle de Deus,
then he's no longer sovereign. então ele não é mais soberano. The cross is not an accident. A cruz não foi um acidente, It is in the purpose and plan of God. mas estava dentro do propósito e do plano de Deus. We can see this in the crucifixion itself. Nós podemos ver isso na própria crucificação. The men who crucified Jesus were ordained to do that. As pessoas que crucificaram a Jesus haviam sido já predeterminados por Deus para fazer aquilo. Listen to Acts 2:22 and 24. Veja o que diz Atos 2, de 22 a 24. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. He was handed over by God's set purpose. Cristo foi entregue à morte pelo propósito determinado de Deus. Acts 4:27 and 28. Atos 4, 27 a 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Luke 22:22. Lucas 22, 22. O Filho do Homem vai conforme está escrito, mas ai daquele por quem ele é traído. The Son of Man was going to go as God decreed it, God purposed it. O Filho do Homem haverá de ir conforme o propósito predeterminado de Deus. Yet woe to the man Judas who betrayed him. Mas ai daquele homem, Judas, que haverá de traí-lo. We see this in the fulfillment of scriptures concerning Christ's Nós death. vemos esta dualidade no cumprimento das Escrituras concernentes a Cristo. Zechariah 13:7 said, Em Zacarias 13, He would be verso 7 diz he would be deserted. que ele seria abandonado pelos seus amigos. That was fulfilled in Matthew 26:31. Isso se cumpriu em Mateus 26, 31. Isaiah 56 said he would be scourged and spit upon. Isaías 50, verso 6 diz que ele seria chicoteado e que seria cuspido. That was fulfilled in Matthew 26:67. Isso se cumpre em Mateus 26, 67. Psalm 22:16 said he would be pierced with nails. Salmo 22, 16 diz que ele seria atravessado com pregos. Fulfilled in Luke 23:33. Cumpre-se em Lucas 23, 33. Psalm 22:1 said he would be forsaken of God. Salmo 22, 1 diz que ele seria abandonado por Deus. Fulfilled in Mark 15:34. Se cumpre em Marcos 15, 34. Psalm 22:15 said he would agonize with thirst. Salmo 22, 15 diz que ele agonizaria com sede. Fulfilled in John 19:28. Se cumpre em João 19, 28. Psalm 34:20 said no bone would be broken. Salmo 34, 20 diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Fulfilled in John 19:33. Cumpre-se em João 19, 33 a 36. You see, when they were dying on the cross, Veja, quando eles estavam morrendo na the cruz, soldiers would break their legs geralmente os soldados quebrariam as pernas dos crucificados, so they couldn't reach up and get air. de maneira que eles não podiam erguer-se e respirar melhor. So they went and broke the thief's E o texto legs. diz que eles foram e quebraram as pernas dos ladrões. But when they came to Christ, they stopped. Mas quando chegaram em Cristo para quebrar-lhes as pernas, eles pararam. They didn't break his legs Eles não quebraram suas pernas, because God said they wouldn't. porque Deus disse que eles não It quebrariam. had already been prophesied. Já tinha sido profetizado. They will not break his legs. Eles não quebrarão os seus ossos. God is sovereign, and we see it at the cross. Deus é soberano e nós vemos isso na própria crucificação. And Psalm 31:5 said Salmo 31:5 diz he would commend his spirit to God. que ele entregaria o seu espírito a Deus. Fulfilled in Luke 23:46. Cumpre-se em Lucas 23:46, nas tuas mãos entrego o meu It espírito. reveals God's sovereignty, A cruz, portanto, revela a soberania de Deus and it reveals the depth of e God's revela a love. profundidade do amor de That he was Deus. willing to allow his son to experience his wrath in our place. Que ele estava desejoso de permitir que seu filho experimentasse a sua ira em nosso lugar. As Romans 5:6 says. Como Romanos 5:6 diz, You see, just at the right time, no tempo próprio, when we were powerless, quando ainda
impotentes, inúteis. Christ died for the Cristo ungodly. morreu pelos ímpios. There is a poem that goes like this. Tem um poema que diz o seguinte: Could we with ink the ocean fill, se nós pudéssemos encher os oceanos com tinta, and every blade of grass a quill, e que cada pedacinho de grama se tornasse uma pena, and every man a scribe by e trade, que se cada homem se tornasse um escriba por profissão, to write the love of God above, para escrever o amor de Deus acima, would drain the ocean dry, nós então secaríamos o oceano, nor could the scroll e contain, nem mesmo assim o rolo dos céus poderia conter though stretched from sky to o amor sky. de Deus, mesmo que estendido de um lado a outro do céu. Number 4. Agora vamos para o número 4. Now that we have been restored, we must evangelize everyone because of the message of the cross. It reveals the evil of Satan and his ultimate defeat. Agora que fomos restaurados, devemos evangelizar a todos por causa da mensagem da cruz, porque ela revela a maldade de Satanás e a sua derrota final. Satan is a fallen angel and an enemy of God, Satanás é um anjo caído e inimigo de Deus, who holds sinners in fear and captivity in a kingdom of darkness. que mantém os pecadores cativos no seu reino de trevas. 2 Timothy 2:25 and 26. 2 Timóteo 2, 25 a 26. Que ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, instruindo os que se opõem na expectativa de que Deus lhe dará arrependimento, não somente para conhecerem a verdade, mas para que também venham a se libertar das armadilhas do diabo, do laço do diabo, ao qual têm sido levados cativos para fazer a sua vontade. The promise of Christ coming to destroy Satan's work was in Genesis 3:15. A promessa de Deus de que Cristo viria para destruir a obra de Satanás está em Gênesis 3,15. And I will put enmity between you and the woman, Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, and between your offspring and hers. entre a tua descendência e a sua descendência. He will crush your head, Ele esmagará a tua cabeça, and you will strike his heel. e tu lhe ferirás o calcanhar. It has rightly been said Já foi dito corretamente, that if you could see the head of Satan, se você pudesse ver a cabeça do diabo, you would see the imprint of Jesus' heel. você veria lá a marca do calcanhar de Jesus. Jesus came to destroy the works of Satan. Cristo veio destruir as obras de Satanás. He bound the strong man. Ele amarrou o homem forte. He defeated him at the cross. Ele derrotou-o na cruz. And now he is redeeming his elect. E agora ele está redimindo os seus eleitos. He sealed Satan's defeat. Ele selou a derrota de He Satanás. bound Satan's power Ele amarrou o poder de Satanás. and guaranteed Satan's doom in hell forever. E garantiu a destruição, a condenação de Satanás no inferno para todo sempre. And Satan cannot hold the elect in the kingdom of E darkness. Satanás agora não pode mais manter os eleitos no reino das trevas. Jesus redeems us out of his kingdom. Porque Cristo nos redime para fora do seu reino de trevas. And he translates us and transfers us into the kingdom of his kingdom. E ele nos transporta para o reino do seu amor. Listen to Colossians 2:13 and 15. É o que nós Colossians lemos em Colossenses 2, 13 2:13 and 15. 13 a 15. Eu vou ler aqui no texto em português, que é longo. Colossenses 2, 13 a 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. At the cross, Jesus Christ disarmed the powers and the authorities of the kingdom of darkness. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus desarmou os principados e potestades e os poderes das trevas. É que ele está usando uma tradução que no verso 15, que em vez de dizer despojando os principados, diz desarmou, que pode ser uma tradução correta da língua grega. Praise. Em português is not disarm, is to undo. Okay. So I just explained it. Good. He did it undo. Praise God. Number 5. Número 5.
The cross reveals the finality of atonement and the only way of salvation. A cruz revela o objetivo da expiação e o único caminho da salvação. The words of Jesus on the cross are powerful. Queridos, as palavras de Jesus na cruz são poderosas. John 19:30. Nós lemos em João 19:30, When he had received the drink, Jesus said, quando Jesus bebeu o vinagre, ele disse: "It is finished." está consumado. With that, he bowed his head and gave up his spirit. E então, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. It is finished. Está consumado. The cross is perfect. A cruz é perfeita. The atonement is perfect. A expiação é perfeita. Jesus does not have to be crucified again. Jesus não precisa ser crucificado outra vez. He's not re-crucified in the Mass. Ele não é recrucificado na missa. His death on the cross was perfect. A sua morte na cruz foi perfeita. Praise God, it was finished. Louvado seja Deus, está consumado. The atonement is perfect. A expiação é perfeita. It will redeem all for whom God intended it to. Redimirá todos aqueles que Deus de fato deseja redimir. His redemption saves. A sua redenção de fato salva. His redemption is final. A sua redenção é final. And it is the only way of salvation. E é a única maneira de salvação. You see, John 14:6. João 14:6. Jesus said, Jesus disse: I am the way, eu sou o caminho, I am the truth, sou a verdade and I am the life. e eu sou a vida. There is no other salvation except through faith in Jesus Christ, our Lord and Savior. Não existe nenhuma outra salvação a não ser através de Jesus Cristo, nosso Senhor e The Salvador. message of the cross is salvation for those who receive. A mensagem da cruz é salvação para aqueles que a recebem. It is the only way of heaven to be forgiven of our sins. É o único caminho para o céu, para que sejamos perdoados dos nossos That pecados. is the message we must preach. É essa mensagem que nós temos que pregar. That is the word of the cross. Essa é a palavra da cruz. There is forgiveness at the cross in Existe Jesus perdão na Christ. cruz de Cristo Jesus. Sinners must embrace the Savior. Os pecadores precisam receber o Salvador. They must come to Jesus Christ. Eles devem vir a Jesus Cristo. Without Him, there is no forgiveness. Sem Ele não há perdão. And as I shared in my E testimony, como eu compartilhei no meu testemunho, the only salvation is in the blood of Christ our Lord. só há salvação no testemunho, perdão, no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. So the pastor shared that message. É isso que o pastor deve compartilhar na sua He said, mensagem. Pat, Jesus died for sinners at the cross. Na verdade, foi isso que aquele pastor me disse no dia da minha conversão. Ele disse: Pat, Jesus morreu na cruz para salvar pecadores. He shed His blood. Ele derramou o seu sangue. He propitiated the wrath of God. Ele propiciou a ira de Deus. He died there in your place. Ele morreu ali no seu lugar. God raised Him from the dead. Deus o ressuscitou dentre os mortos. You must embrace the Lord Jesus Christ. E agora você deve abraçar o Senhor Jesus Cristo. You must trust Him with your life. Você deve confiar a sua vida a Ele. And that Thursday evening, E naquela quinta-feira de noite, through the work of God's Holy Spirit, através da obra do Espírito de Deus, and I believe I called upon the name of the Lord e eu criei ali, clamei o nome de Deus. because God had already quickened me from the dead. Somente porque Deus naquele momento já tinha me ressuscitado dentre os mortos. Salvation is God's work at the cross A salvação é a obra de Deus na cruz. and in our E lives nas nossas vidas, to quicken us from the dead para nos despertar de entre os mortos, so that we embrace the Lord Jesus para que Christ. possamos abraçar o Senhor Jesus We em fé, receive Him as Lord and para que Savior. possamos recebê-lo como We Senhor e trust Him Salvador, for salvation. para que possamos confiar nele para a And that night I salvação. trusted in the Lord E Jesus naquela noite eu Christ. confiei no Senhor Jesus I Cristo committed my life to e Christ. entreguei a minha vida a It was the Cristo. work of God's grace. E isso tudo foi a obra da graça de Deus. Salvation is in
Jesus Christ, our Lord and Savior. A salvação está no Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. There is no other way to be saved. Não tem nenhum outro caminho para a There's salvação. no other way to go to heaven. Não há nenhum outro caminho para o céu. There's no other way for forgiveness. Não há nenhum outro caminho para o perdão. Except through trusting Jesus Christ as Lord, Savior, A and não Redeemer. ser confiando em Jesus Cristo, Senhor, Salvador e Redentor. May we leave here this morning Para que nós saiamos daqui hoje, to go and preach the gospel of the cross, para sairmos e pregarmos o Evangelho da the cruz. death of the Lord Jesus Christ, Pregarmos a morte do Senhor Jesus His Cristo, resurrection, a sua ressurreição. and call sinners to embrace the E Savior. chamar os pecadores a que abracem o And like the Salvador. Apostle Paul, implore them to be Como reconciled unto o God. apóstolo Paulo rogar a eles que se reconciliem com The Deus. Lord Jesus Christ saves. O Senhor Jesus Cristo salva. Amen and amen. Amém, Hallelujah. amém. Aleluia. Would you stand, please? Fiquemos em pé. With our heads bowed and our eyes closed. Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os olhos. May we commit ourselves afresh and anew Que nós hoje renovemos um compromisso novo, to leave this conference de deixarmos esta conferência with a deeper commitment com um compromisso mais profundo to share the gospel of the Lord Jesus de Christ compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo with everyone on the face of this earth, com todos sobre a face da terra, trusting God to call out His elect. confiando que Deus haverá de, através de nós, chamar os seus eleitos. It is our responsibility to share the É gospel. nossa responsabilidade compartilhar o Evangelho. It is God's work to call out the elect. E é a obra de Deus chamar através de nós os eleitos. Let us be faithful to our Que sejamos responsibility fiéis para com a nossa responsabilidade. and go and share. E vão e compartilhem o Evangelho. Let's pray. Vamos orar. Father, in Jesus' name, Pai, em nome de Jesus, we come before you this day. nós chegamos diante de Ti hoje. And we pray, God, that you will give to us E nós te pedimos que nos concedas a heart's desire desejo profundo no coração to share the good news of Jesus Christ, de compartilhar as boas novas de Jesus Cristo. to evangelize wherever we go, De evangelizar onde quer que vamos. to share Christ's death and resurrection, Compartilhar a morte de Cristo e a sua ressurreição. and call sinners to be reconciled to God, E chamar os pecadores a que se reconciliem contigo. with full confidence that a sovereign God Em plena confiança de que um Deus soberano will secretly work in the heart of His elect, estará operando de forma secreta no coração dos seus eleitos. and they will respond and embrace the E Savior, que eles haverão de responder e abraçar o to Salvador. trust Him as their Lord and their Savior E for confiarão forgiveness. nele, seu Senhor e Salvador, para o perdão de pecados. God, may we be faithful Senhor, que sejamos fiéis, to be stewards of the gospel of Christ. para que sejamos dispenseiros do Evangelho de Cristo. In the name of Jesus, our Lord and No Savior. nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amen Amém. and amen. Amém. Obrigado. Podem sentar.